integral de x sobre raiz de x² menos 9 dx. Tá? Essa é uma integral interessante porque ela pode ser resolvida de duas formas diferentes. A gente pode, pelo menos duas formas diferentes, a gente pode fazer uma substituição chamando u igual a x² menos 9. Essa é uma possibilidade. Mas a gente também pode resolver ela por substituição trigonométrica. Certo? E o que a gente vai fazer aqui? Resolver das duas formas, ok? Então vamos lá. Vamos fazer aqui do modo 1. Vamos colocar aqui modo 1. O modo 1 vai ser a gente chamar u igual a x² menos 9. Então a gente vai ter aqui u igual a x² menos 9. Como que vai ficar então o du? O du vai ficar 2x, derivada de x², né? Derivada de 9 é 0, dx. Muito bem. Vamos agora então trocar a nossa integral aqui para u. Então a gente vai ficar com integral de... Olha só, nós temos aqui... Vamos começar substituindo o que a gente chamou de u. Nós chamamos de u o x² menos 9. Então vai ficar u aqui embaixo. Aí nós vamos ter aqui, ó, x dx. O que é o x dx? Ora, se du é 2x dx, a gente vai ter aqui meio de du igual a x dx. Então, a gente vai ficar aqui com meio de du. Ok? Vamos reescrever essa integral aqui para ficar um pouco mais simples. Esse meio pode sair, vai ficar meio. E esse raiz de u, nós podemos colocar como u elevado a meio, aqui embaixo, para ficar bem claro. U elevado a meio, raiz de u é o mesmo que u elevado a meio. E podemos ainda passar ele para cima, trocando o sinal do expoente. Vai ficar então u elevado a menos meio, du. Ok? Agora, basta a gente integrar esse u. Como é que vai ficar? A integral de u elevado a menos meio vai ficar u elevado, ó, tem esse meio aqui já, né? U elevado a menos meio mais 1. Sobre menos meio mais 1. Mais a constante. Ok? E vai ficar igual, então, a... Olha só, quanto que é menos meio mais 1? É o mesmo que 1 menos meio, né? 1 menos a metade. Se você tem 1 inteiro, tira a metade, fica só a metade. Então vai dar meio, né? Vai ficar meio de u elevado a meio dividido por meio, mais constante. E nós podemos até cancelar aqui esse meio. Vai ficar só u elevado a meio. É o mesmo até que raiz de u, né? E ainda, quem é raiz de u? Quem é u? Precisamos voltar para x. Então, vai ficar raiz de x² menos 9 mais a constante. E nós temos o resultado da nossa integral. Ok? Muito bem. Agora, vamos resolver a integral usando o método de substituição trigonométrica. Tá? Esse aqui foi o método de substituição comum. Vamos fazer agora por substituição trigonométrica. Tá? Então vamos lá, modo 2. Para fazer a substituição trigonométrica, a primeira coisa que a gente precisa recapitular é o quê? Qual é o caso que nós temos? Aqui nós temos o caso do raiz de x² menos 9, onde temos um termo com x e um termo com constante. Tá? Inclusive aqui no canal tem um vídeo bem legal sobre substituição trigonométrica. Tá? O nome do vídeo é Exemplo de Integral Substituição Trigonométrica, onde eu explico lá todos os casos com bastante detalhe. Tá? O que você faz em cada um deles. Mas nesse caso aqui, o que a gente vai usar? Para essa situação, que a gente tem x² menos um valor ao quadrado, e esse valor ao quadrado qual é? É o 3. 3². A gente vai fazer a substituição, x é igual ou melhor, 3, né? Secante de θ. 3 secante de θ. Essa é a substituição que a gente faz automaticamente. Pronto, tendo essa substituição definida, basta fazer normalmente, daí para frente, acho o dx primeiro. Então a gente vai ter aqui, ó, 3, derivada da secante, secante, tangente.
secante de θ, tangente de θ, dθ. E nós precisamos agora substituir aqui na integral. Mas antes, vamos simplificar esse termo. Ora, se nós temos que o x é 3 secante de θ, como é que vai ficar? Raiz de x² menos 3 ao quadrado vai ficar igual a raiz de x ao quadrado, ou melhor, x é o 3 secante de θ, né? 3 secante de θ ao quadrado menos 3 ao quadrado é igual a raiz de 3 ao quadrado secante ao quadrado de θ menos 3 ao quadrado é igual a raiz de, vamos colocar o 3 ao quadrado em evidência, vai ficar 3 ao quadrado, que multiplica secante ao quadrado de θ menos 1. Que é igual, aqui, a raiz do 3 ao quadrado vai ficar módulo de 3, que é 3. E aqui o que a gente tem? Antes de fazer isso, olha só o que nós temos. Vamos trocar aqui. Quanto vale secante ao quadrado de θ menos 1? Vale tangente ao quadrado de θ. Certo? Tem que lembrar dessas relações trigonométricas, tá? Então, nós vamos poder trocar por tangente ao quadrado de θ. Ok? A raiz do 3 ao quadrado fica 3. E a gente tem a raiz da tangente ao quadrado de θ, que é módulo da tangente de θ. Ok? Mas aqui a gente vai imaginar que a gente está trabalhando numa região onde o θ faz com que a tangente fique positiva. Certo? Dessa forma a gente vai poder tirar aqui o módulo e trabalhar com apenas 3 tangentes de θ. Ok? Então, aqui igual a 3 tangente de θ com tangente de θ maior que zero. Ou seja, o θ vai ser um valor, vai estar numa região que o θ ele faz com que a tangente fique positivo, ok? Muito bem, então toda essa expressão virou apenas isso aqui. Agora, basta que a gente substitua na integral. Então, nós vamos ter... Vou copiar aqui novamente a integral, né? A integral de x sobre raiz de x² menos 9 dx. Como que ela vai ficar? A gente vai ter aqui o seguinte. A gente vai ter x, que é o x, 3 secante de θ. Dentro da integral, né? Aqui embaixo, a gente ficou com 3 tangente de θ. Ok? E aqui no dx, a gente vai ter 3 secante de θ, tangente de θ e θ. Muito bem. Agora, vamos ver o que dá para simplificar. A gente tem aqui, ó, tangente de θ aqui, tangente de θ. Temos aqui 3, aqui 3. Então, o que sobrou? Sobrou a integral de 3 secante ao quadrado de θ. Dθ. Como será que resolve essa integral? Aí eu te pergunto, o que a gente deriva que dá secante ao quadrado? Ora, é a tangente. Então, vai ficar 3 tangente de θ. Mais constante. Ok? Acabou? Não. Por quê? Porque a gente precisa voltar para x, né? Então, aqui tem uma parte bastante importante, que é o quê? Montar o triângulo de referência. Ó, a gente não sabe quanto que é tangente de θ. A gente só sabe quanto é secante de θ. Quanto é secante de θ? Secante de θ é igual a x sobre 3. Secante de θ é x sobre 3, né? Porque se a gente tem que x é igual a 3 secante de θ, dividindo os dois lados por 3, secante de θ é x sobre 3. Agora, em termos de um triângulo retângulo, em termos dos lados, né? Os catetos e a hipotenusa, o que é a secante? Lembre que secante é o inverso do cosseno. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, a secante é hipotenusa sobre cateto adjacente. Então, eu vou ter aqui o x é a hipotenusa, o 3 é o cateto adjacente.
Se nós fizermos aqui, aplicarmos a fórmula de Pitágoras, vai sobrar para esse cateto aqui, x² menos 3². Que é justamente a expressão que aparece aqui embaixo, né? A partir desse triângulo de referência, para essa substituição, a gente consegue achar quem é tangente. Tá? Quem é tangente de θ? Tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, raiz de x² menos 3² dividido por 3. Então, voltando para x, basta fazer aqui ó, 3 vezes isso aqui, que é a tangente de θ. Raiz de x² menos 3², que é 9, sobre 3. Mais a constante. E a gente vê que a gente pode cancelar aqui o 3, né? Ou seja, vai ficar só raiz de x² menos 9 mais a constante. Ok? E deu igual ao outro. Tinha que dar igual, né? A mesma integral. O resultado tem que ser o mesmo.